1 Crônicas, capítulo 13, queridos, nós vamos ler com vocês o versículo de número 7. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Jesus, fale conosco, meu Pai. Fale conosco, Jesus. Perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, transgressões, em nome de Jesus. Pode assentar, meus amados. Dá uma salva de palmas para Jesus, bem alegre, bem feliz as palmas, mais alegre. Jesus merece a melhor salva de palmas dessa tarde. Meus amados irmãos, fazer a obra de Deus é muito sério. É muito sério. A arca de Deus era o símbolo máximo da presença do Senhor. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Que a arca de Deus era dos objetos que ficavam dentro do tabernáculo. O tabernáculo, para quem não sabe, era uma tenda de pele de animais. Só que os utensílios que lá dentro ficavam eram de ouro. E a arca em especial era revestida por dentro e por fora em ouro. A arca era tão sério que a arca ela não ficava. Tinha o pátio, o tabernáculo tinha o pátio, a primeira onde você entrava, o povo entrava. Depois tinha os santos, onde trabalhavam os obreiros. E depois desse santo tinha um véu. E depois desse véu ficava um lugar restrito, chamado Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano. E não entrava sem derramamento de sangue. Tinha que derramar o sangue de um animal, purificar a vida dele, se purificar, e depois ele entrava. Era tão sério, para vocês terem ideia, que ele entrava com alguns sinozinhos amarrados pelo corpo, para alguém que estava fora ouvir o barulho do sino e entender que ele está ministrando com vida. Porque se ele morresse lá dentro, não tinha como tirar ele lá de dentro. Dizem os costumes judaicos que amarravam uma corda na cintura do sacerdote, porque se ele morresse, ele seria puxado lá de dentro, porque não poderia ninguém entrar naquele lugar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, obedecendo todos os requisitos da Bíblia Sagrada. Então, você pode ver uma coisa, não é só servir a Deus. Hoje é muito estranho, meus amados, hoje é muito estranho. A pessoa levanta a mão para Jesus hoje, ele vem do mundo do crime, o mundo do pecado, e está em cima dos altares como pastor, muito rápido, sem um processo de transformação. Tem o caso de uma mulher, uma mulher muito conhecida no Brasil. Pelo amor de Deus, aquela mulher veio para a igreja e no outro dia estava escrevendo livro e estava pregando aí nas redes de televisões, e foi um grande milagre, porque ela quase perdeu as pernas, não sei o quê, e aquela mulher... Não posso falar o nome, nós estamos online, mas foi meu Deus, pregou para todo lado aquela mulher, e hoje ela vai nas redes de televisão despregar tudo, porque ela não conheceu de fato o Senhor, ela é um escândalo. Ela volta agora para a prostituição. Esses dias eu vi a última notícia dela, ela estava saindo para se prostituir, e dizendo que está tudo normal, está tudo bem. Sabe por quê? Porque as pessoas não obedecem à palavra. A palavra de Deus ela é muito séria para ser obedecida. Não basta estar na igreja cantando, não basta estar pregando, tem que estar cantando, mas em conformidade com a palavra. Não basta estar pregando, mas precisa pregar em obediência e conformidade o que o Senhor nos ensina. É por isso que há muito engano, irmãos.
A gente engana porque a gente imagina que cantou no nome de Jesus, está gostoso, está bom. Não está. Se a pessoa que está cantando não estiver bem, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo muito simples, porque eu sou rústico. Eu vou dar um exemplo simples e que todo mundo vai entender. Você vai numa fonte e a fonte jorra água mineral, Esferrier, uma água pura, com uma qualidade maravilhosa. Mas o copo que você tem para pegar a água está cheio de bactérias e sujeira. Se você enche aquela água naquele copo sujo de bactérias, fezes e sujeira, a água vai estar limpa? A fonte continua límpida, pura, mas você vai tomar uma água contaminada. O que eu quero dizer? A fonte é Cristo e ela continua pura. Essa fonte não se contamina, mas o vaso que vai servir para você a água tem que estar limpo para que você não seja contaminado. Porque senão, em vez de você ingerir a água limpa, você vai tomar uma água contaminada. Eu já vi casos assim, o rio nasce aqui, o broto de água nasce limpinha, límpida, pura. Só que lá na frente morreu um animal. A carcaça de um animal está lá no rio, em putrefação. Quem vê lá embaixo, parece que a água está limpa. E quando ele toma aquela água, ele não sabe, de repente vem disenteria, dor de cabeça, infecção intestinal, porque ele tomou uma água que tinha impurezas, impura. Assim é a palavra. Você está entendendo? Não pode você abrir qualquer YouTube e começar a cantar com eles, glorificar com eles. Você não pode ouvir qualquer pessoa pregando e dizendo assim, vem cá, eu vou botar a mão na tua cara. Você não conhece. Você tem que saber qual é a igreja, de onde, de qual fonte, qual é o vaso que você está tomando água. Quem vai tomar uma água que não dá uma olhadinha no copo, hein? Quem vai tomar uma água? Alguém serve para você uma água e você olha assim, dentro tem uns carocinhos de arroz. Dá para tomar? Alguém serve uma água para você numa caneca suja? Aí você vai tomar? Aí você vê a pessoa toda imunda, a pessoa passa uma profecia para você, aí você está dizendo, eu vou receber. Está vendo que o vaso é sujo, você sabe que o vaso compra e não paga, que o vaso é enrolado, que o vaso tem 3 mulheres, tem uma mulher e mais 10 amantes, que o vaso é sujo. Aí você está dizendo, mas eu vou tomar assim mesmo. Você tem coragem de comer numa vasilha suja? Num prato sujo? A comida está limpa, mas o prato está sujo. Então as coisas de Deus ela tem que ser assim, obedecendo requisitos. E você pode ver que para trabalhar no tabernáculo, era tão sério a coisa de Deus, assim, a pureza, a limpeza. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. O altar ele era mais alto um pouquinho para subir. Aí Deus está dizendo assim, o sacerdote usava um éfode. O éfode é como um vestido. Aí ele fala assim, tinha que colocar como se fosse uma calça, como se fosse um calção bem grande por baixo, não podia subir jamais ali nu. Quando ele subisse os degraus, ele não ficasse à vista. Olha que detalhe. Antes de entrar, Arão e o seu servo tinham que se lavar. Antes de entrar para oferecer, porque se eles oferecessem sacrifício sem se lavarem, eles seriam fulminados. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui dizendo que nós queremos servir a esse Deus de maneira melhor. Essa arca aqui ficava num lugar chamado o quê? Santo dos Santos. Que lugar é esse Santo dos Santos? A arca hoje, o tabernáculo hoje é o seu corpo. A Bíblia diz que chega de chamar esse corpo de tabernáculo. Quem é que fala assim? Eu estou perto de deixar esse tabernáculo. O próprio Paulo, né? Estou perto de deixar esse tabernáculo, esse corpo, esse templo. Essa arca hoje, o lugar santo dos santos, deva ser o seu coração. O seu coração deve ser esse lugar puro, que ninguém pode contaminar. E aqui está a arca de Deus, dentro do teu coração, a presença de Deus. Olha para você ver, é tão séria a questão da arca, irmão Presbítero Neemias. Eu estava lendo hoje de manhã esse texto, e estava refletindo. A arca, na hora que vai fechar o tabernáculo, que vai guardar o tabernáculo para mudar de lugar, não é que nem hoje, eles não começam pelo lado de fora, eles começavam por dentro, já pegavam as cortinas e tapavam a arca não ia exposta na caminhada, ela ia coberta.
Começava a tampar de dentro para fora. O tabernáculo de Deus começa de dentro para fora. Aleluia. E quem vai levando não era exposto não, ia sendo levada dentro do coração. Aleluia, gostoso, né? Carregar Jesus dentro do nosso coração. Aí essa arca foi perdida por a nação de Israel. Lá em 1 Samuel vai dizer que Ofni e Finéias vão perder essa arca. Vão perder porque eles não temeram o nome do Senhor. Levaram a arca de Deus vivendo uma vida suja, imunda, e queriam ganhar a guerra, vivendo uma vida totalmente imunda, e queria chegar lá, porque a arca, ela tinha vários nomes, essa arca. Chamava Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca do Senhor dos Exércitos, e tinha vários nomes, você vai encontrar na Bíblia sobre essa arca. Quando fala Arca do Senhor dos Exércitos, queria dizer que Deus ia na frente deles para vencer a luta e a guerra. Ofni e Finéias levam a arca, mas eles não estavam em obediência. E eles perdem a arca, perdem a vida, perdem. Siló foi destruída onde ficava a arca, acabou tudo. Tem gente perdendo tudo sendo crente. Tem gente dentro da igreja e perdendo tudo. Sabe por quê? Não está em conformidade com a palavra. Não adianta você frequentar uma igreja, ter uma carteirinha de membro, uma carteirinha de pastor, uma credencial de obreiro, se você não estiver em conformidade com a palavra. Você precisa aprender a amar as santas escrituras da palavra de Deus, porque cuidais nela ter vida eterna, e são elas que de Deus testifica. Não tem outra coisa a não ser a Bíblia que conduz o homem para o céu. Tudo bem, a arca é levada, e é um costume das nações vitoriosas zombar das nações perdedoras. Pega a arca de Deus e põe no templo, chamado Templo de Dagon. Põe lá dentro do templo, para zombar da presença de Deus, que para eles era o Deus de Israel. Mas o Senhor derruba Dagon lá de cima. Quem já leu a Bíblia sabe disso, Dagon cai por terra. Dagon não consegue ficar de pé diante do Deus verdadeiro. E aí o que acontece? Alguns detalhes que é novo para vocês hoje. Aí essa arca vai ficar 7 meses na terra dos filisteus. Em 7 meses esse povo sofreu demais. Eles tiveram inflamação da hemorroida, sofreram dores terríveis, inflamação de hemorroida. Ratos dominaram as plantações deles, destruíram tudo. E eles não sabiam o que fazer com a arca de Deus, porque a presença de Deus não é coisa para se brincar. Isso aqui é fogo. Fogo não pode brincar com fogo. Fogo, se você brincar com fogo, você queima. Fogo, você tem que ter cuidado com ele. Tem que trabalhar com ele com muita segurança. Tem que respeitar o fogo. Quem sabia disso? Para você ter um bujão de gás, ou um apartamento que ele é o gás canalizado, tem normas. Sabia disso? Você precisa estar regulamentado por um órgão de fiscalização, que vai lá fiscalizar os tubos, que vai lá fiscalizar os condutores do gás. O gás de cozinha tem que ser avaliado pelo Inmetro, sei lá mais o quê, porque brincar com fogo, você pode causar um grande estrago. Assim é as coisas de Deus. Para trabalhar com a palavra, tem que ter muita consciência, porque ela é vida, mas se alguém brincar, pode gerar morte. Os dons de Deus, por exemplo, são coisas maravilhosas, produz vida, mas se você não souber trabalhar com as ferramentas, você produz morte. Você mata, você destrói, você acaba. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Nós temos que aprender a trabalhar com a palavra. Escute-me para mim adiantar para vocês. Os filisteus veem que não conseguem ficar com a arca. Eles dizem assim, vamos fazer o quê? Vamos devolver essa arca? Mas vamos devolver de uma forma que para nós ter certeza se essa arca é esse Deus dessa arca que está fazendo isso com a gente. Vamos pegar 2 vacas novas, ou seja, vacas que nunca trabalharam no carro, vacas que estejam com cria, com bezerro ao pé. Deus me livre, vaca com bezerro ao pé. Quem já viu falar que vaca com bezerro ao pé corre atrás? Quem já viu falar? Vocês nunca viram? Não ousa chegar perto, viu, irmão? Se um dia vocês são da cidade, se vocês verem uma vaca com bezerrinho ao pé, não vai falar assim, que gracinha, porque ela vai pegar você. Vai pisar no seu pescoço. A bicha é brava. E pegaram essas vaquinhas bravas
Prenderam os bezerros, prenderam, e a vaca com um bezerrinho novo não sai de perto do bezerro, de jeito nenhum. Ela fica em cima e ninguém mexe. Ninguém mexe com o bezerrinho dela. Mas quando Deus está no negócio, pegou o carro, botou nas vacas bravas e botou a arca em cima. Falou, se essas vacas pegaram o caminho de Bet-Semes, pode ter certeza que foi o Deus de Israel que fez isso. Irmãos, as vacas obedeceram à voz do Senhor. Você já viu isso? As vacas deixar o bezerrinho para trás? Isso ninguém vê, eles nunca tinham visto isso. Mas diz a Bíblia que as vaquinhas pegaram o caminho de Bet-Semes, andando e berrando e dizendo, estou com saudade do meu bezerrinho, mas eu preciso levar a arca. Eu preciso levar a arca do Senhor. Bendito seja Deus. Eu não sei como tu vai fazer a obra, se gemendo, se chorando, mas você precisa fazer e levar a presença de Deus. Irmãos, uma grande tragédia aconteceu em Bet-Semes. A arca chegou, os homens de Bet-Semes estavam trabalhando, e eles vão abrir a arca. Vão pegar as vacas, oferecer em sacrifício, e vão abrir a arca. E vão acontecer o que com eles? E vão morrer. Eu tenho um problema aqui com essa tradução. Algumas Bíblias dizem de 50.070. Eu vi algumas traduções que dizem, eu creio que foi em torno de 70, mais ou menos, de 50 a 70 homens que morreram. Morreram porque olharam para dentro da arca. Agora cá para nós, eu vou falar para vocês aqui. Quando Davi faz a arca, escuta aqui. Quando Salomão faz o templo, que vai colocar a arca lá dentro, diz a Bíblia que só tinha, me parece que só as pedras lá dentro, que Deus tinha escrevido com seu dedo. Mas quando Moisés faz a arca, é colocado lá a vara de Arão e é colocado o maná. A vara e o maná. O maná é aquela comida que comeu no deserto durante 40 anos. Eu tenho para mim, alguns pregadores também, estudiosos da Bíblia, acreditam nisso, que essa grande mortandade, esses homens de Bet-Semes podem ter tirado aquele maná para tentar comer o maná, que era algo novo para eles, para provar o sabor do maná. Acreditam também que eles viram falar que a vara de Arão floresceu e podem ter querido pegar aquela vara de Arão para fazer dela uma varinha de condão, para que dava poder aquela vara. Todo mundo acredita nisso. Por quê? Porque destruiu. Você não achou mais a vara e não achou mais o alimento. Alimento fala de quê? Provisão. O povo corre atrás de quê? Provisão. O povo vem para a igreja atrás de provisão, de bênção financeira, de prosperidade. Então o maná simboliza tudo essa provisão, essa prosperidade, essas coisas dessa vida. O homem gosta também de autoridade. A vara de Arão simboliza o quê? Poder e autoridade. Sumiram. Só ficou o quê? As tábuas da lei. Sabe por quê? Porque o homem não gosta da lei de Deus. O homem não gosta da palavra. A palavra parece que eles não mexeram, irmão Neemias. Não tiveram curiosidade de olhar a palavra, de ler a Bíblia, de ler o que estava escrito com o dedo de Deus. Acreditamos que foram eles que pegaram a vara e pegaram o alimento. E com isso morreram de 50 a 70 homens da região de Bet-Semes. A arca então é levada para Kiriat Jearim e fica 20 anos em Kiriat Jearim. E ninguém busca. Aí é o texto que eu li com vocês, quando Davi propõe buscar a arca. Davi diz assim: essa arca precisa estar na minha tenda, precisa estar perto de mim. Eu quero a presença de Deus perto de mim. Oh, glória a Deus. Tem gente ainda, irmãos, eu creio que o mundo amanhece, um dia ensolarado, como amanheceu hoje no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Eu creio que não vai 1% da humanidade que acordou lembrando assim: Senhor, eu quero a tua presença. A maioria dizendo assim: eu quero o carro novo, eu quero a casa nova, eu quero dinheiro, eu quero ser famoso, eu quero cura. Mas tem um grupo pequeno como Davi dizendo: eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero a tua casa. Oh, glória a Deus. E você faz parte desse grupo.
Não sei se por mérito seu ou por força sua. Eu creio que não foi por força nossa. Mas Deus te trouxe aqui. Deus te colocou nessa tarde. Deus te colocou aqui. E você veio buscar a presença do Senhor. Você pode ver na parede, não tem desenho de nada. Não tem aqui nada desenhado na parede. Não tem nada. Mas no entanto, a palavra que eu prego vai como flecha no teu coração. O Senhor vai falando contigo. Ela vai produzir efeito. Ela vai tocar dentro de você. E você será renovado. Davi vai buscar a arca, meus amados. E mais uma vez, entra o que eu falei para vocês. Isso aqui eu não vi em lugar nenhum. Eu tô lendo hoje de manhã, eu comecei a pensar nisso. Isso aqui foi muito forte quando eu li isso aqui hoje. Eu estou pregando isso aqui de novo, porque eu já preguei muitas vezes. Mas tem algo novo que Deus me deu. Eu estou colocando isso aqui hoje. Davi, quando vai buscar a arca, ele reúne o povo, não é assim? Os anciãos. E fala que vai buscar. Aí eu li com vocês. E levaram a arca de Deus, capítulo 13, verso 7. A arca de Deus da casa de Abinadab, sobre um carro novo. Agora vai entrar o que Deus me tocou. Sabe por que Davi foi levar a arca num carro novo? O que é um carro novo? Aparentemente, irmão, é uma coisa mais fácil. Qual que chega mais rápido? Um carro ou a arca nas costas? No carro. Qual que é mais prático para levar a arca? Caminhando ou no carro? No carro. Davi queria o quê? Rapidez, praticidade. Mas com Deus não tem isso não, irmão. As coisas de Deus têm o tempo determinado. Não adianta querer passar na frente. Não adianta querer correr e passar na frente do outro. Tudo tem o tempo de Deus. Primeiro ponto é esse. O carro facilita, o carro é mais rápido. O carro faz a coisa chegar mais cedo. Mas fica tranquilo. Parece ser uma oferta boa. Vai doar um carro para a igreja. Mas se não está na palavra de Deus, vai ter problema lá na frente. Você pode fazer o que você quiser. Você pode doar a sua casa toda para a igreja. Você pode doar a sua fazenda toda para a igreja. Mas se você não obedecer a palavra, Deus não tem prazer na tua vida. Quer mais? Primeira coisa. Segunda coisa que Deus me deu hoje de manhã, lendo esse texto. Sabe por que Davi botou no carro novo? Porque ele viu o exemplo dos filisteus. Não vi ninguém pregar isso, nunca li isso. Os filisteus não tinham mandado a arca das capitais, das 4 capitais de Gate, de tal lugar, para a cidade de Bet-Semes, sobre o carro novo. Não fizeram um carro novo? Não colocaram a arca? Aí Davi está dizendo assim, não precisa ler Bíblia mais não, é só copiar os filisteus. É só fazer como os filisteus fazem. Os filisteus levaram a arca e está tudo bem com o filisteu. Irmão, presta atenção. Não aconteceu nada com o filisteu. Algum filisteu morreu porque botou a arca no carro novo? Sabe por quê? Porque filisteu não conhece a lei. Filisteu não tem a palavra. Agora você hoje não é mais isento, porque você está recebendo a palavra. Isso aqui é terrível. Você nasceu como eu nasci, cresci na igreja. Crescemos nos pés do Senhor. Eu conheço a palavra. Eu não posso fazer. Tem gente, por exemplo, que está aí, conhece Jesus com 20 anos. Até 20 anos ele usou droga. Até 20 anos ele traficou. Ele roubou. Ele adulterou. E ele ficou vivo. Deus não deixou ele morrer. Até 20 anos. Porque ele ainda não conhecia a palavra. Agora deixa eu ficar no mundo para você ver. A foice já tinha me levado. Sabe por quê? Porque eu conheço as sagradas escrituras. Davi está dizendo assim, vamos fazer um carro novo? Como os filisteus fizeram. Isso aqui nunca vi ninguém pregar isso. É coisa que Deus me deu de manhã. E é isso. A igreja evangélica da atualidade faz isso. As pessoas não olham mais para a Bíblia. Eu vou fazer agora, eu vou inventar o que o outro está fazendo. Tem um irmão que sopra e o outro cai endemoniado. Eu vou soprar também. Tem um que põe um pano vermelho para pisar em cima e todo mundo ser curado. Eu vou pisar em cima também. Tem um que faz o corredor de fogo para o povo passar debaixo. Eu vou copiar também. Deus está dizendo que não é para nós ser cópia. Não é para nós copiar ninguém. É para nós ficar com o que está na Bíblia. Um distribui sabonete. Aí eu vou distribuir sabonete para você também.
Aí tem lugar que distribui o vidrinho de óleo. Aí eu vou copiar e distribuir óleo também. É copiando dos filisteus, irmão. Aqui nós não vamos copiar com o filisteu, não. Vamos ficar com a palavra. Vamos ficar com a revelação que Deus nos entregou. Nós não vamos copiar o que o filisteu faz. Vou fazer o carro novo igual o filisteu. Já pensou eu? Pastor Jefferson, conhecendo a Bíblia, inventar coisa nova que não está na Bíblia. Só para facilitar a coisa? Só para facilitar o povão encher minha igreja? Qual o pastor que não quer pregar na igreja lotada? Mas aí é consciência do miserável. Eu estou pregando aqui, eu poderia estar aqui hoje anunciando naquele rádio ali, que tem um programa aqui, anunciando que eu vou distribuir o óleo ungido. Já pensou se eu anunciar? Que eu vou distribuir o vidrinho de óleo ungido, que veio de Israel para mim? Como é que estava essa igreja aqui? Lotada, para receber o olhinho da minha mão. Estava lotada, eu dar o olhinho na mão de todo mundo aqui. E a minha consciência? Se a minha Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, verso 13, que é que se tiver alguém precisando de unção, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo. Como é que fica isso? Como é que fica a minha consciência com Deus? Se eu começar a anunciar para vocês que se vocês virem aqui, eu vou dar uma toalhinha consagrada. Eu vou consagrar a toalhinha para você. Para que eu vou consagrar a toalhinha se você tem Bíblia na tua mão? Se você tem a palavra de Deus na sua mão? Para que eu vou consagrar a toalha? Se a palavra é viva, se o verbo se fez carne, se o verbo habita entre nós. Alabaste andai, shabasteri alai asubia. Para que eu vou dar para vocês sabonete ungido? Se Jesus é o sangue dele que purifica de todo o pecado? Para que eu vou dar para você uma fitinha amarrada no seu braço? Se você pode carregar o Cordeiro de Deus dentro do teu coração, na tábua do teu coração. Davi falou assim: vamos fazer o carro novo. Vamos fazer o carro novo, vamos colocar a arca. Diz a Bíblia que o boi tropeçou. E o coitado do levita põe a mão. E ele é fulminado por Deus. Tem gente morrendo dentro da igreja, do lado da arca. Sabe por quê? Está dentro da igreja, mas não leva as coisas de Deus a sério. Dentro da igreja, mas brincando com as coisas de Deus. Brincando com as coisas, não fica vivo. Mesmo, irmão, Deus não olha boas intenções não, viu? Ah, não, mas eu fiz isso com boas intenções. Não importa. Deus não olha boa. Ele está dizendo assim: eu deixei a minha palavra. Não é boas intenções que resolve, não. Ah, eu quero fazer isso, estou cheio de boas intenções. Não adianta. Tem que estar em conformidade com a palavra. Uza morreu na hora. Davi ficou triste porque morreu perante o Senhor. Mas diz a Bíblia que Davi diz assim: quem vai ficar com a arca? Tinha um levita que morava na beira do caminho, chamado Obed-edom. E ele falou: pode deixar a arca na minha casa. Aleluia. Estava tudo preparado na casa de Obed-edom. A arca de Deus foi bem recebida na casa de Obed-edom. E com 3 meses Deus mudou a história de Obed-edom, porque ele respeitou as coisas de Deus. Respeita a palavra. Respeita o evangelho. Respeita a palavra que Deus põe na tua boca. Respeita as pessoas que vêm para o culto. Nós não podemos ser irresponsáveis, meus amados. Vocês estão aqui, tem pessoas pela primeira vez, mas a maioria me conhece aqui. Sabe que nós não vamos brincar com as coisas de Deus. Vamos pregar com responsabilidade. Nós não queremos que vocês venham todos e enchem a igreja, mas encher a igreja com a cabeça erguida, com a consciência tranquila, de que eu estou ensinando para vocês a verdade. Porque aquilo que eu pregar, e se eu pregar de maneira irresponsável, no final essa mensagem virá contra a minha própria pessoa. Tem gente brigando para pregar. Ele não sabe a responsabilidade que é pregar a palavra. Depois aquilo pode voltar contra você. Eu botei lá um público, eu botei um povo, eu botei alguém para te acompanhar nas suas redes sociais, eu botei alguém para te acompanhar no rádio, eu botei alguém para te acompanhar no YouTube, na igreja. E foi o que você fez com a minha palavra? Você era um vaso imundo que sujou a minha água. Mas aqui, no nome de Jesus, nós vamos carregar a arca com muita responsabilidade. Não vai ser rápido, é no passo do gado.
A arca no ombro não rende muita viagem não, meu irmão. Entra anos aí, vai anos, e você vê alguém já virou estrela, e você continua ainda a ser um cascalhozinho, um bolo de barro. Sabe por quê? Porque você caminha pautado na palavra. Não estamos atrás da fama, do nome na sociedade, mas do nome escrito no livro da vida. Deus abençoe vocês. Palmas são louvores a Jesus. Toda a igreja de pé em nome de Jesus, meus irmãos. Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra. Me ajuda aqui nessa tarde a não imitar os filisteus. A não imitar os filisteus. Ori canta labás. Ori anda labaia. Oh Deus da minha vida, toma esses irmãos nas tuas mãos, tanto os de casa, como os que estão agora acompanhando o Pai em casa, pelo YouTube, os irmãos que acompanham aqui na igreja, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar vidas, que o Senhor possa operar o milagre. Não deixa ninguém voltar doente, triste, abatido para sua casa, mas que as tuas mãos estejam sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Levante a mão assim e fala assim comigo: Senhor Jesus, mais alto, Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra e eu preciso melhorar diante do Senhor. Amém. Pode assentar.